Interessante, as pessoas sempre vão querer o seu resultado, as suas glórias, os seus troféus, as suas medalhas. Elas não estão interessadas no seu treino, no quanto você teve que ralar, no quanto você teve que buscar, no quanto você teve que orar. Elas não querem saber do esforço. Por isso que hoje uma mensagem como essa não tem muito glória a Deus, não tem muito ibope. Mas eu estou dizendo para você, o que eu estou compartilhando tem o poder de mudar qualquer vida. Porque o que Deus fez comigo, Ele quer fazer com muitos aqui. A questão é, estamos zerados. Não há preparo, e se não há preparo, quando a oportunidade chegar, ela vai passar, vai cair na cabeça de outros, e você ainda vai ficar com raiva do pastor e do irmão que Deus levantou. Quem foi que chamou? Um homem que ia se ausentar do país. Então ele chamou o quê ou quem? Os seus servos, e lhes confiou os seus bens. Então, à medida que nós formos lendo, a gente vai parando e a gente vai destrinchando. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu creio que, de fato, essa é uma noite de desenvolvermos o poder. Amém? Esse é o nosso tema. Desenvolvendo o poder. Aqui nesse primeiro verso que nós chegamos a ler juntos, você percebe alguns detalhes, mas o que mais me chama a atenção é que algumas pessoas, elas pensam que esses homens citados aqui por Jesus, eles receberam alguma tarefa a partir do momento que receberam os talentos. Então, eles receberam os talentos e aí eles receberam uma tarefa. Só que isso não é verdade. Como nós acabamos de ler aqui, antes de receber os talentos, eles já executavam tarefas. Por quê? Porque a Bíblia acabou de nos dizer que esse homem que pretendia se ausentar do país, e esse homem representa Deus, ele chama os seus? Participa comigo, ele chama quem? Então, quer dizer que antes de receber os talentos, esses que foram chamados já eram? Ok, já eram servos. Então, eles não passaram a executar alguma tarefa a partir do momento que receberam os talentos. Eles já executavam uma tarefa antes, e aí eles são selecionados. São 3 homens que são selecionados para, então, receber algo a mais. Mas esses homens já executavam algum tipo de função, de serviço. E o que me faz entender, considerando toda a Escritura, quando eu olho para esse texto, o que eu percebo é que, certamente, esses servos, esses 3 homens que foram chamados, eram homens fiéis no serviço que executavam. Porque ninguém confiaria recursos, talentos a servos infiéis. Na verdade, a tônica de toda a história, toda a parábola, é justamente a fidelidade. Então, eu não consigo acreditar que foram chamados aleatoriamente. Tinham muitos servos, e aí ele disse, deixa eu ver, você, eu não sei quem mais, e você aqui. Não. Esses que foram chamados, eles já serviam e serviam bem. Ao ponto de, quando o Senhor pensou em ausentar-se do país, quando esse homem pensou em se ausentar do país, ele procurou, no meio daqueles servos, os mais fiéis para ele entregar os seus bens. Eu pergunto para você, você entregaria os seus bens a alguém infiel? Ninguém entregaria seus bens a alguém infiel. Esse senhor, esse homem não é diferente. Para entregar os bens, confiar, a Bíblia diz, confiou os seus bens. Para confiar os seus bens, era porque esses servos que já trabalhavam para esse senhor, se mostraram fiéis nesse serviço e agora estavam sendo recompensados, estavam recebendo algo a mais para executar. A Bíblia vai nos dizer que a o Senhor, o homem, deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Totalizando assim 3 homens e talentos distribuídos. Leia comigo, por gentileza, o verso 15, quando a Bíblia vai nos contar. A um deu 5, a outro 2, a outro 1.
Agora, presta atenção na parte B desse verso 15. A cada um, esse homem deu os talentos a cada um segundo, preste atenção nesse nome segundo aí. Se você quiser anotar algumas coisas, é bem relevante. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Observa comigo a riqueza desse verso 15, porque um outro ponto que nós observamos não está diretamente relacionado ao homem ou ao Senhor. Quando ele distribui, ele está recompensando aqueles que já eram fiéis, 3 homens. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. A Bíblia acabou de nos dizer que ele usa outro parâmetro. O Senhor, ele usa outro parâmetro. Ele usou o parâmetro da fidelidade para dar aos 3, chamar os 3 entre outros servos. Mas aqui nesse verso a gente percebe um segundo parâmetro sendo usado pelo Senhor. Qual? A capacidade dos servos. Porque a sua Bíblia acabou de dizer, na parte B do verso 15, que a cada um, esse Senhor deu os talentos segundo ou conforme a própria capacidade que cada um tinha. Então, perceba que também não foi uma coisa aleatória. Chamei vocês 3, eu acho que eu vou dar 5 a você eu acho que eu vou dar 2, e a você eu vou dar 1. Não. Ele usa o parâmetro da fidelidade para dar os talentos, chamar os 3, entre outros, e depois ele usa outro parâmetro agora para distribuir a quantidade. Qual é o segundo parâmetro que ele usa? A capacidade que cada servo tinha. Isso significa dizer que o que recebera 5 tinha capacidade para quanto? O que recebera 2 tinha capacidade para quanto? E o que recebeu 1? Pergunta. E quem recebeu? E quem não recebeu nenhum? Perceba que há servos, 3 são chamados, a 3 é dado segundo a capacidade deles, e aqui o Senhor para na totalização de 8 talentos dados. Ele usou o parâmetro da capacidade. E a 1 ele dá 5, porque a esse tinha capacidade de 5. O que recebe 2 tinha capacidade de 2. E o que recebe 1 tinha capacidade de 1. E quem não recebeu nenhum era porque não tinha capacidade de nenhum. Você entendeu? Agora, dentro ainda do verso 15, eu quero chamar a sua atenção para o nome capacidade. O verbo capaz, aqui, ser capaz de algo, ser, apto. A palavra capacidade, a palavra capaz aqui, quando a gente vai para os originais hebraicos, a gente percebe que a palavra capacidade aqui, capaz, porque esses homens receberam conforme a sua capacidade, a palavra capacidade, capaz aqui, é a palavra dunamis, é a palavra poder. Então, preste atenção, ele chama 3, distribui os talentos conforme a capacidade de cada um, ou seja, conforme o poder que cada um tinha de pegar aquilo que lhe foi dado e trabalhar com aquilo. A palavra capacidade, dunamis, aqui no hebraico, além de poder, que é a palavra mais conhecida da gente quando se fala de dunamis, a palavra dunamis no original, além de significar poder, a palavra dunamis também significa poder no aspecto de ser desenvolvido por alguém. Ou seja, a palavra capacidade aqui significa poder que uma pessoa mostra
ou o poder que uma pessoa desenvolve. Isso mostra que esses 3 aqui não nasceram capacitados. Eles desenvolveram a capacitação. Não importa o chamado que você tenha, não importa o dom que você carregue, não importa. Se você e eu não nos capacitarmos para isso, eu quero te dizer, você ficará na lista dos que zeraram. Nada, porque não tem capacidade. A gente lida com pessoas há muitos anos. Na verdade, quando nós vamos fazer 18 anos de casados, agora em setembro. E quando nós tínhamos 2 anos de casados, nós assumimos a nossa primeira igreja. O Verbo da Vida lá de Agrestina. E nós pastoreamos aquela igreja num total de 2 anos e 8 meses. E desde que nós assumimos uma igreja e começamos a lidar com pessoas, agora numa posição de muito maior responsabilidade, de perceber talentos, de notar unções, de levantar pessoas. É bem comum que nessa trajetória tenhamos encontrado muitos desafios, como de fato encontramos, mas uma das coisas bem pontuais dentro desse aspecto que eu quero trabalhar e lembrar, é que nós encontramos pessoas que ficaram tristes conosco. E eu posso falar da gente porque a nossa história, com outros certamente aconteceu, com todo pastor passa por isso. Na verdade, todo empresário passa por isso. Toda pessoa que está lidando com pessoas passa por isso. Passa pelo quê? Você chama alguém, dá a ela uma função que o outro gostaria. E aí o outro fica com raiva de quem levantou o colega dele ou não colega, e fica com raiva do colega. Escuta. Isso acontece em igreja, isso acontece em empresa, isso acontece em todo lugar onde existir ser humano. Alguém que está numa posição de autoridade, está incumbido de levantar, de notar, de perceber, e graças a Deus que a gente não é Deus, esqueça que o seu pastor é Deus, ele não é Deus. Nenhum pastor é Deus, nenhum homem é Deus. Erramos, falhamos, não percebemos a totalidade, graças a Deus por isso. Somos humanos como você, com a unção específica para atuar num chamado específico, mas somos humanos. Eu não quero dizer aqui que acertamos todas as vezes, mas também não erramos todas as vezes. E sabe, queridos, quando você está em uma condição assim, e você tem que levantar pessoas, quer seja na empresa, na igreja, no lugar que você foi colocado como autoridade, no departamento, de notar, sabe, a habilidade de pessoas, a fidelidade. É tão interessante porque, normalmente, quando alguém... Existem aqueles que eles ficam, sabe, enciumados. Por quê? Porque fulano foi levantado, porque Beltrano recebeu 5. E eu? E quando vai ser a minha vez? E quando vai chegar a minha hora? E quando será que eu vou receber algo? E escute o que eu vou te dizer com muita atenção e muito zelo, porque eu falo debaixo de temor. Queridos, Deus nunca vai compartilhar com você algo para o qual você não desenvolveu capacidade. Ele não costuma desperdiçar nada, acredite. Eu dizia ontem numa conferência de ministros que tiveram a oportunidade de ministrar. Eu disse isso ontem e nunca compartilhei parte desse testemunho com ninguém. A primeira vez que eu disse isso em um lugar público, ministrando em um púlpito, foi ontem. Eu disse, quando eu me converti, eu conheci o Verbo da Vida, ninguém precisava ficar dizendo a mim que eu tinha que ler livro, eu sabia que eu precisava crescer. E aí eu comprava livros e lia. Agora escute, eu não apenas lia livros, eu resumia os livros. Você sabe quando é que se faz um resumo de um livro no ministério que nós estamos? Quando você está fazendo escola de ministros. Existe o Rema e existe escola de ministros. Quando alguém está cursando a escola de ministros, que tem duração de 1 ano, tem um acervo
que o aluno tem que ler e tem que resumir e entregar esses resumos com todas as medidas de lateral, distância, letra, formato, tudo. Eu não estava na escola de ministros e nem pretendia entrar porque nem sabia da sua existência assim que chegamos. Mas eu queria crescer, eu queria avançar, eu não queria continuar na mesmice ou no estágio inicial que Cristo me encontrou. Eu não queria ficar uma menina espiritual para sempre. E aí eu comprei os livros do irmão Reig e eu resumi. No dia que você for lá em casa e você disser, Rose, me mostre os seus resumos, eu tenho todos eles. E eu digo para você, talvez você pense, porque você tinha muito tempo para isso? Não, eu trabalhava no comércio de Agrestina, 9 horas diária, de 7h30 a meio-dia, de 1h30 a 6. Eu fazia faculdade. Trabalhava 9 horas de segunda a sábado. Sábado de tarde não tinha folga, não. Sábado de tarde, era expediente normal. E o meu patrão dificilmente fechava a loja em qualquer feriado que existisse. Isso significa dizer que o tempo todo eu estava assoberbada. Mas eu digo para você, quando aqueles clientes saíam da loja, que eu me via livre deles, eu sentava no birô daquela loja, e eu lia os livros e eu resumia. Parava distante, porque distante chegava cliente. Mas aquilo não era um impedimento para o meu crescimento. E aí Deus falou, entrei no Rema depois. E aí Deus falou comigo, no ano de 2006. E Ele disse, Rose, você vai ensinar no Rema. Eu estava no 2º ano do Rema, desci para lanchar na hora do intervalo. Na época eram 2 turmas, a minha turma era em cima, 2º ano. Na hora do intervalo, enquanto eu me dirigia para comprar o lanche, cruzando de uma cadeira para outra, atravessando, eu ouvi a voz de Deus que disse, você vai ensinar nessa escola. Eu disse assim, está repreendido no nome de Jesus. Eu não sabia que era Deus, na hora eu não identifiquei que era Deus, eu pensei que era um mero pensamento, soberbo, sei lá quê. E sabe, isso foi em 2006. 5 anos depois, eu estava na frente de uma turma, ensinando a matéria mais, na minha percepção, uma das matérias mais desafiadoras do Rema Brasil, chamada autoridade do crente, caráter de Deus. Uma das matérias mais desafiadoras do Rema. Se um dia você pretende ensinar no Rema e você quer se desafiar, além de escatologia, aleluia, vai estudar o caráter de Deus e chegar numa turma que crê que Deus mata, corta perna, arranca braço e pega um monte de texto do Antigo Testamento para trazer para a sua cara como professor, para você explicar cada um deles. Como é que você diz que Deus é bom? E eu estava lá, no 2º ano do Rema, em Caruaru, diante de uma turma, ensinando a matéria mais desafiadora que eu poderia conhecer. E sabe, queridos, alguém pode olhar e dizer, você teve sorte, você teve pessoas que acreditaram em você, você teve pessoas que levantaram você. Sim, eu tive pessoas que acreditaram em mim e eu tive pessoas que me levantaram, porque ninguém cresce sozinho, mas deixa eu te dizer, sabe o que é sorte? Sorte é quando a capacidade se encontra, sabe com o quê? Com a oportunidade. Repetindo, sabe o que é sorte? É quando a capacidade se encontra com a oportunidade. É quando você se capacitou, você desenvolveu, e aí surge a oportunidade. Vão lembrar de quem? De Joaquim, que está lá, que não sabe nem dizer o versículo da Bíblia? Não, amados, vão lembrar de alguém que pegou as Escrituras, comeu as Escrituras, se encheu das Escrituras, é cheio do Espírito e tem um chamado para fazer aquilo. Seria muito injusto colocar o mérito apenas, o mérito ou o desmérito sobre as autoridades. O mérito é deles que me levantou, o desmérito é deles que não me levantou. Seria muito injusto.
Eu venho aqui, amados, com um texto das Escrituras dizer para você, sabe qual foi o parâmetro para a quantidade distribuída? Depois do parâmetro da fidelidade, sabe qual foi o parâmetro? O segundo parâmetro, capacidade, poder que você e eu desenvolvemos. Tem gente que faz 100 anos, amados, e segura na cadeira, porque eu estou pregando para crente hoje. E já vou dizer, não estou com raiva não. Se você me conhece, você sabe que eu sou intensa e sabe que eu falo assim. E quando eu tenho uma verdade para dizer, meu amigo, eu não recuo, não. E eu disse ontem lá, naquela ministração. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu nunca disse em púlpito nenhum. E aqui hoje é a segunda vez que eu digo isso, depois de ter dito isso ontem lá. Sabe o quê? Depois de começar a ensinar no Rema em 2014, eu comecei em 2011, 2014 eu fui licenciada. E para ser licenciado, você responde um questionário do tamanho do mundo, um questionário doutrinário, para ver se você sabe qual é a doutrina que a igreja que você faz parte segura, sustenta, acredita. E, amados, eu digo para você, sem soberba, e Deus é a minha testemunha absoluta, eu não tive a dificuldade de um cabelo de um sapo. Sapo tem cabelo? Eu nunca vi. Se tem, pois bem. Eu não tive de responder aquele questionário. Sabe por quê? Porque enquanto eu li aquelas perguntas, as frases do irmão Reig pulavam dentro de mim. Eu escrevi frases inteiras do irmão Reig ali, sem consultar livro nenhum, porque aqueles resumos impregnaram essa palavra dentro de mim. Aí chega a hora do teste. Porque antes de você receber a imposição de mãos, avaliaram o seu questionário, corrigiram o seu questionário, e você é chamado individualmente para receber a resposta final das suas respostas. E uma fila enorme, e chegou a minha hora, com medo nenhum. Eu sabia que ali estava a visão reigiana, a visão bíblica, tudo que eu tinha colocado dentro de mim por anos. Aí eu sentei na frente de um rapaz que eu nem me lembro quem foi. E ele disse, Rosimara. Aí eu disse, sim, sou eu. Ele disse, pode sentar. Eu sentei. Ele disse, eu quero lhe parabenizar. O seu questionário foi um dos melhores questionários que nós corrigimos. E eu quero dizer para você que você se prepare, porque em breve você vai estar ensinando no Rema. Eu já estava há 3 anos ensinando no Rema. Eu olhei para ele e eu disse, amém. Também não disse nada. Disse, amém, agradeci. Nunca contei isso em lugar nenhum. Contei ontem para ministros e estou contando aqui debaixo de uma direção, porque eu não tenho pretensão de me exaltar. O que eu venho dizer aqui, amados, é que o que você vê não nasceu como o que você está vendo. Alguém teve que estudar, alguém teve que orar, alguém teve que colocar algo para dentro. Você sabe quantas horas se passou estudando para chegar aqui agora e dar algo para você? E às vezes o telefone toca, você vai olhar. Acontece qualquer coisa, você se levanta. Você está desonrando uma unção. Uma unção que demorou-se horas, dias, debruçada, para receber algo fresco de Deus para te entregar. Então, quem me vê aqui não sabe o que eu passei. Nem as escolhas que eu tive e tenho que fazer. Pessoas que dizem, eu quero ser como você. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Interessante, as pessoas sempre vão querer o seu resultado, as suas glórias, os seus troféus, as suas medalhas. Elas não estão interessadas no seu treino, no quanto você teve que ralar, no quanto você teve que buscar, no quanto você teve que orar. Elas não querem saber do esforço. Por isso que hoje uma mensagem como essa não tem muito glória a Deus, não tem muito ibope. Mas eu estou dizendo para você, o que eu estou compartilhando tem o poder de mudar qualquer vida. Porque o que Deus fez comigo, Ele quer fazer com muitos aqui. A questão é, estamos zerados. Não há preparo, e se não há preparo, quando a oportunidade chegar, ela vai passar, vai cair na cabeça de outros, e você ainda vai ficar com raiva do pastor e do irmão que Deus levantou. Por que não eu, simples, eu estou aqui como boca de Deus para muitos hoje? Por que não eu? Olha a resposta, capacidade.
Se eu não desenvolvo, amados, o dom é de Deus. Mas a capacidade, quem desenvolve sou eu. Eu não posso pensar que porque Deus prometeu, simplesmente vai cair as coisas na minha cabeça como uma fruta madura. Afinal de contas, para a fruta madura cair, alguém teve que plantar. Se não foi você, foi alguém. Não veio uma semente do céu, entrou na terra e floresceu. Alguém teve que tomar uma decisão. Então, você está insatisfeito com o que você tem recebido na sua empresa? Ou na empresa que você faz parte? Ou com as pessoas que você está envolvida? Você percebe sempre atrás, como se as pessoas não honrassem você, não reconhecessem o que você carrega, não te prestigiasse, ou sei lá, não te ascendesse para um lugar de prestígio. Você se percebe defraudado? Eu quero dizer, o diabo vai soprar no seu ouvido e vai dizer, a culpa são das pessoas que não reconhecem você. Se eu fosse você, eu ficava até ofendido, sabe por quê? Porque aquele irmão, aquele Joaquim que chegou depois de você, já está quilômetros na sua frente, e você abestalhado, olha aí como você está. Foi o que deu para você. Olha aí a sua resposta, olha aí o seu resultado. O diabo sempre vai colocar a mão no ombro do insatisfeito e vai soprar-lhe no ouvido mentiras. Mas eu estou aqui, amados, como boca de Deus, para dizer para muitos nessa noite, se não for remédio, vai ser vacina. Se não for vacina, vai ser remédio. Para dizer para você, não fique esperando com a boca cheia de dente a bênção chegar, porque não será dessa maneira. Tem algo que eu e você precisamos fazer. E ou você reconhece isso, ou você vai passar a vida esperando. E no final você vai ouvir que o único culpado de tudo é você. Faz 10 anos que eu estou esperando. Faz 15, 20, 30. Se continuar com a mesma atitude, vai continuar o resto da vida. Vai morrer e não vai viver o que Deus falou. E não é palavra de maldição, não. É Bíblia. Sua cara está ótima. Eu estou só no começo. Só para animar você assim, bem muito, tá? Aleluia. Então, desenvolva o poder. Desenvolva a capacidade. Porque tem algo grande na sua frente. Tem algo que Deus falou. Mas essa oportunidade precisa encontrar a preparação. Se não encontrar, amados, vai passar do seu colo. Vai passar da sua mão e vai cair na mão da pessoa que está bem do seu lado. E agora você vai ter um 0 para cuidar e vários sentimentos para administrar. Por quê? Porque você deixou o diabo enganar de que, eu não sou amado, eu não sou reconhecido. Na empresa que eu trabalho, olha, fulano já foi levantado, ciclano já foi levantado, Beltrano já foi levantado. A pergunta, será que a culpa é deles ou é sua? Porque o ser humano, ele sempre quer tirar o time de campo. Mas a verdade, amados, é que se as coisas não estão acontecendo na minha vida, como Deus falou, tem alguma coisa que eu preciso consertar. Tem alguma coisa que eu preciso lidar com ela. Tem algo que eu preciso desenvolver. Eu pergunto para você, você iria para um médico e pagaria uma consulta se você soubesse que o diploma dele é falso? Por que você vai? Porque ele desenvolveu o poder, ele desenvolveu a capacidade, ele desenvolveu a habilidade. Você paga caro por uma consulta para sentar e ouvi-lo falar alguns minutos, porque ele sabe o que está falando. Ele desenvolveu um poder. Ele desenvolveu uma capacidade. Isso é em tudo na vida, meu irmão. Em tudo na vida, em tudo na vida. Temos que desenvolver, não dá para ficar na mesma mesmice, não dá, amados, não dá, porque isso vai tardar o que Deus tem para mim e para você. Então, o que recebeu 5, recebeu porque tinha capacidade de receber 5, o que recebeu 2, recebeu porque tinha capacidade de receber 2, e o que recebeu 1 tinha capacidade de receber 1 e recebeu 1, e o que não recebeu nenhum era porque não tinha capacidade de receber nenhum, porque o Senhor é justo e Ele teria dado se os demais tivessem capacidade. Afinal de contas, quanto mais gente com talento para multiplicar, melhor para Ele.
Sim ou não? Sim. Mas ele não achou essas pessoas confiáveis, no lugar de confiança, no lugar de preparo. E aí ele preferiu reter. Porque você não vai botar o seu dinheiro na mão de qualquer um. Sim ou não? Sim. Aí, amado, chegou o dia da prestação de contas, porque eu quero te dizer, meu irmão, ele pode passar 100 anos. Eu não sei quantos anos você vai viver. Eu estou crendo que se Jesus não voltar, eu vou viver até 120 anos e viver bem. Não é arrastando uma bengala, não, meu irmão. Nem com Alzheimer, não. É vivendo bem. Eu estou trabalhando para isso. Não é só fé, não. Isso é ação. Boa alimentação, cuidar da saúde. Aleluia, glória a Deus. Eu creio. E com um bucho desse tamanho, comendo um monte de besteira, comendo todo doce que encontra pela frente. Primeira coisa que você vai ter, uma diabetes. Está repreendido. Está repreendido, não. Isso não sai por repreender, isso sai por fechar a boca. Entendeu? Entendeu? Verso 19. Depois de muito tempo voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Aí ele se aproximou do que recebeu 5, e o que recebeu 5 devolveu outros 5. E aí o que é que ele diz? O que é que o Senhor diz? Verso 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximou-se o que recebeu 2. Diz, Senhor, aqui tens outros 2. Esses 2 foi eu que ganhei a mais do que os 2 que o Senhor me deu. Interessante que a mesma resposta que o Senhor deu para o que recebera 5 e multiplicou, é a mesma resposta idêntica, sem tirar nem pôr, até as vírgulas. A mesma resposta que ele deu ao que recebeu 2 e multiplicou. Verso 23, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1. Eu acho interessante esse por fim, porque, eu não sei se você já prestou atenção, mas um dos sintomas de que uma pessoa não está bem, na igreja, antes a pessoa brigava para sentar na frente. Aí, quando ela se machuca, ela vai para a segunda, terceira, quarta. Daqui a pouco você vê o irmão, ele chega atrasado na hora do louvor, já casei o louvor. Porque ele quer menos tempo de culto, menos tempo na igreja, entendeu? E quando ele chega, ele senta na última. Se você era um crente, aqui ou em qualquer lugar, que fazia questão de estar na frente, e depois você foi se afastando, perceba o seu coração, você foi ficando insatisfeito. E assim como você distanciou o seu coração, o seu corpo, ele segue o mesmo fluxo. Ele vai se distanciando. Você já não quer falar com aquela pessoa, já foge daquela, já entra por outra fileira para não encontrar com aquela. Corações distantes, o corpo fala. Interessante que não foi o Senhor que foi chamando. Vem o que recebeu 5, vem o que recebeu 2. E agora tu, que recebeu 1, vem. Não foi. Sabe, o que recebeu 5 era o mais empolgado. Quando o Senhor chegou, ele disse, aqui está os 5. Porque quando você sabe que você fez sua parte, queridos, é satisfatório demais, né? O que recebeu 2 ficou, eita, esperando, né? Assim que o que recebeu 5 foi dispensado pelo Senhor, o que recebeu 2 entrou. E aquele que recebeu 1 ficou ouvindo o que os 2 ouviram. E ele ficou pensando, eita, só eu que não fiz alguma coisa com o que recebi, e agora? Enquanto os 2 estavam passando na fila, ele ficou pensando na resposta que ia dar. Eu não sei se você já fez isso, você ficou pensando na resposta que você ia dar àquele líder, sabe assim? Você não quer ir para o culto, você não está bem. Aí você pensa, eu estou contando os 4. Pastor, porque meu cabelo que era liso hoje amanheceu cacheado. Mas você fica pensando, sabe? Porque você fica meditando na resposta, na desculpa que você vai dar. Você vê todo mundo indo e você, eita, agora deu ruim. Aí, e aquele que recebeu 1 estava aqui no final da fila. Não porque o Senhor botou ele no final da fila, ele quis ficar por último. Ele ficou esperando os outros ir na frente. E enquanto ele ouvia os outros receber a bênção, ele ficou pensando. E aí ele ficou meditando no que era que ele ia responder. Verso 24.
Acompanha comigo. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, Senhor, sabendo que és homem severo, perceba que aqui ele vai colocar a culpa no Senhor. Perceba. Aquele discurso sutil, mas que tem uma mensagem no final. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, conhece aquele crente que muda a voz para falar? Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, aleluias, onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes glórias, receioso. Ele não usa a palavra medo, ele procura a palavra bonita. Perceba o discurso sutil, inteligente, bolado, pensado. Receioso, aleluia, glórias a Deus. Escondi na terra, o teu talento, aleluia. Tens aqui, Senhor, o que é teu. Rapaz, enquanto os outros dois passavam, era o tempo que o que recebeu um tinha de ter se arrependido. Não se arrependeu. Ele ficou pensando na desculpa que ele ia dar. E se você resumir em miúdos, ele está dizendo: sabe por que eu não fiz nada? Porque eu tive medo de você. Você não precisa de mim. Ó, você ceifa onde você não semeou. Você conhece aquele crente que diz assim: rapaz, eu não vou obedecer a Deus nisso não, sabe? Olha, Deus mandou eu fazer o negócio, mas eu não vou não. Deus que manda outro, afinal de contas, ele tem os servos dele. Não é não? Já recebeu um comando de Deus que você disse: se eu fazer isso, manda outro Jeová, porque tu tens os teus servos, e por enquanto eu estou descansando. A gente arruma tudo quanto é desculpa bonita. E tem gente fazendo isso. Enquanto os dois estavam lá, era a oportunidade que ele tinha de dizer: eita, deu ruim, eu falhei. Eu falhei e agora o que é que eu faço? Humildade. Vou chegar lá e vou dizer: Senhor, eu fiquei foi com vergonha. Porque esses dois amigos meus aqui fizeram alguma coisa e, Senhor, eu não fiz nada. E agora eu estou com vergonha, me perdoe. Sabe, me perdoe. Era oportunidade. Eu quero dizer, hoje é uma noite de oportunidade. E eu digo para você, escute isso. Eu falo isso debaixo de temor e tremor. É a última oportunidade para pessoas que Deus dá aqui. A última. E você vai ver isso aqui. Não teve outra, não. Para esse aqui não teve outra, não. A oportunidade de se arrepender. Dizer: falhei até hoje. Fui negligente mesmo. Estou aqui, Senhor, arrependido. Rapaz, conhecendo Deus, o Senhor. Se esse servo tivesse tido essa postura, ele teria sido perdoado. Porque Deus é compassivo e misericordioso. Mas ele colocou uma capa de falsidade e, sabe, tentou defender-se, dizendo para Deus: o culpado de tudo é você, você não precisa de mim. Já viu aquele crente que diz assim: Deus não precisa de mim. E aí ele fica negligente, porque ele decidiu acreditar que Deus não precisa dele. Negligência. Agora escute, estou finalizando. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: redobre e triplique sua atenção. Servo mau e negligente. Se você sabia que ceifa onde não semeei e ajunto não espalhei, você sabia disso mesmo que você está dizendo? Então por que você não pegou o meu dinheiro e entregou aos banqueiros? Aí eu voltaria e pelo menos eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo que tem se lhe dará. Todo que fez alguma coisa com que eu entreguei, se lhe dará. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, porque não fez nada com que eu entreguei, não desenvolveu, até o que ele tem, lhe será tirado. Servo inútil,
lançai-o para fora, nas trevas, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Inferno como julgamento. Você consegue ver isso aqui? Não é interpretação. O verso 30 está claro. Lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma característica que a gente percebe lá em Apocalipse, no livro de João, quando João está descrevendo o inferno. Agora eu quero chamar a sua atenção e fechar com isso. O verso 26. Quando o Senhor ele vai usar duas palavras para descrever esse servo. Ele usa a palavra mau e ele usa a palavra negligente. Olha para cá e escuta isso no nome de Jesus o Cristo. A palavra mal aqui não tem nada a ver com a palavra mal que você conhece no dicionário da língua portuguesa. Mal aqui não tem nada a ver com maldade, sabe, no quesito de ser perverso, ruim, maligno, alguém que quer fazer o mal contra outra pessoa. Se a gente lê assim, a gente pensa que é. Deus não chamou esse tipo de gente, não. Mal aqui não tem nada a ver com isso que eu e você pensamos. A palavra mal aqui, no original hebraico, escute, se quiser anote, é a palavra poneros. Quando o Senhor chega, ele diz servo mau, servo poneros. A palavra poneros aqui significa duas coisas. Olha para cá, duas coisas. A primeira coisa que a palavra ponero significa, servo mau, servo ponero. A primeira coisa que mau, ponero significa aqui, servo cheio de trabalho. Servo cheio de labor. Servo cheio de tarefas árduas e demoradas. Servo pressionado e atormentado pelos trabalhos que executa. Agora, pergunta, eu quero que você sinceramente me responda. A gente percebeu que ele enterrou o talento que o Senhor deu. Sim ou não? Sim. Participa, sim ou não? Sim. Então, ele não estava multiplicando o talento que Deus deu, certo? Isso quer dizer também que ele não estava trabalhando para Deus. O que Deus entregou, ele enterrou. Enterrou e foi viver. Porém, a palavra mal significa poneros cheio de trabalho, cheio de labor, cheio de tarefas árduas, demoradas, e pressionado e atormentado por tanto trabalho. Pergunta! Se ele não estava trabalhando para o Senhor, porque ele enterrou o talento, ele estava trabalhando para quem? Para quem? Quem, povo? Responda com força, em nome de Jesus. Para quem? Aham. Você conhece alguém assim? Pastor, é porque eu não tenho tempo. Olha, Deus conhece o meu coração. Ele sabe. Que se eu tivesse tempo, eu fazia. Oh, mas pastor, eu fazia com um gosto tão grande. Mentiroso. Mentira, isso é mentira. Olha, pastor, eu não vou para o culto hoje, essa semana, esse mês todinho. Sabe por quê, pastor? Deus sabe. Eu orei por uma porta, pastor, e Deus abriu. Mas Deus nunca vai abrir porta que te afaste dele. Qualquer porta que afaste dele significa uma única coisa, não foi ele que abriu. E a prova disso é que a Bíblia diz em Apocalipse que ele abre porta e fecha porta. Qual é a porta que ele fecha? Aqui o diabo abriu, porque o diabo abre porta. Já vi gente plantada em igreja, família crescendo em igreja, servindo na igreja, daqui a pouco uma porta. Blum. A oportunidade da vida. E a pessoa, só pode ter sido Deus, eu orei por isso. E olhando apenas para os cifrões, ela diz, pastor, tchau, eu vou para outra cidade. Já conheci famílias, muitas, não foram poucas, muitas, que foram sem direção, apenas por dinheiro, julgando que foi Deus que abriu, e a primeira coisa que aconteceu, a família começou a esfriar, porque deixou de congregar, agora não tinha mais tempo para congregar. Você conhece alguém, amados, que nunca se envolveu na igreja, porque diz que não tem tempo? É como se o chamado dela fosse de esquentar a banca. Eu não sei se você sabe, mas agora mesmo, seu bumbum está esquentando esse banco. Se alguém sentasse depois de você levantar, ia perceber sua quenturinha.
Só que não tem na Bíblia alguém que nasceu com a bunda quente para esquentar o banco da igreja. Fulano nasceu com a bunda mais quente do que o outro, olha. É porque a bunda dele tem a missão de esquentar o banco. Para dar mais conforto ao irmão que for sentar depois, né? Porque está quente o banco. Se tiver uma hemorroida, pronto. Não tem esse chamado na Bíblia, não. Agora eu conheço uma irmã, mas que tem 20 anos de igreja. Nunca fez nada na igreja. Aí se você for perguntar para ele, por quê? Por que você não serve na igreja? Deus sabe, pastor. Eu queria. Mas eu não tenho tempo. Pastor, eu trabalho tanto que se eu for dizer para o senhor quanto eu trabalho, o senhor vai querer se levantar para ir me ajudar no meu trabalho, de tanto que eu trabalho, pastor. O senhor não trabalha não, sabe, pastor? Mas eu trabalho, pastor. O senhor não faz nada da vida, entendeu, pastor? Mas eu faço, pastor. O Senhor vem e diz, servo mau. Primeiro significado de mau, poneros. Cheio de trabalho, cheio de labor. Escuta o que eu vou te dizer. Quando Moisés foi levantado, lá no Egito, para libertar o povo, entre tantas coisas que Moisés chegou para Faraó para falar, teve um momento que ele chegou e pediu para que o povo pudesse adorar. Libera o povo para eles adorar o Senhor, para eles celebrar a Deus. Sabe o que é esse culto? Culto de celebração ao rei. A Bíblia diz que Faraó, que representa Satanás, disse, aumenta o trabalho deles. Aumenta o trabalho. Eu quero ver se eles vão ter tempo de querer adorar esse deusinho que eles dizem aí que mandou libertar eles. Aumenta o trabalho, aumenta o trabalho. Faraó, a estratégia do diabo não mudou. Tem crente achando que o diabo vai te prender no ilícito. Ele não pode, porque você já entendeu que o ilícito é pecado. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar te prender naquilo que é lícito, naquilo que convém, naquilo que ele sabe que você não vai recuar, você vai abraçar. Afinal de contas é trabalho. E tem que trabalhar mesmo. O trabalho é uma bênção, mas tudo em excesso mata. Gente que está atormentado, doente emocionalmente, doente no corpo, porque cheio de trabalho, cheio de labor, ele esquece das coisas de Deus. As coisas de Deus estão em off, em on. Mas o trabalho está a todo vapor, porque tem que ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. E eu pergunto, e o talento que ele te entregou? Aonde está? Quando você vai fazer algo sobre isso? Eu vim aqui mesmo para chacoalhar você. Dizer que é chegado um tempo de pararmos de dar desculpa, porque o tempo está passando. Deus tem pressa e o diabo quer te enganar. Ele quer te arrastar, ele quer te distanciar, ele quer te enfraquecer. E ele vai usar o que tiver ao alcance dele para fazer isso. O lícito. O lícito, porque no lícito ele nos engana. Já conheci crente rochedo, meu amigo. Crente valendo. De viver do que os clientes traziam por seu trabalho. E ele se posicionar e dizer, nesse dia que tem culto, desse horário em diante, eu não atendo mais. E nunca vi essas pessoas ficarem desamparadas. Eu vejo essas pessoas crescerem, prosperarem, avançarem. Por quê? Porque elas estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora segura na cadeira e eu vou terminar com isso. Outra coisa que poneros mal significa. Servo mal, servo poneros. Primeira coisa, cheio de trabalho, cheio de labor, cheio de fadiga, trabalho árduo, trabalho intenso, oprimido pelo trabalho. Primeira coisa que poneros significa. Segunda coisa,
segunda coisa que poneros significa: servo ofendido. Servo mau, servo ofendido. Servo entristecido. Você conhece alguém que já foi muito ativo na igreja? A pessoa já serviu, a pessoa se entregou, dedicou, mas alguém humano como ela, como ele, levantou-se, errou e entristeceu esse irmão, essa irmã. E a segunda coisa que poneros significa é aborrecido, servo aborrecido. Alguém que se aborreceu. Eu conheço, irmãos, pessoas que já serviram a Deus com muita força e muita intensidade. Mas elas se cansaram, porque em algum momento elas deixaram que o aborrecimento, que a ofensa de uma liderança ou de um irmão machucasse o coração dela e ela enterrou o talento. Pessoas que dizem assim: eu não faço mais nada em igreja nenhuma, porque um dia eu fiz, um dia eu me esmerei, mas alguém me entristeceu. Eu não sei quem foi que entristeceu esse servo, mas agora ele estava cheio com os trabalhos dele, com a vida dele, vivendo para ele. Ele estava aborrecido, e porque ele estava aborrecido, ele deixou, ele enterrou. E agora, ele não queria mais multiplicar o talento que ele recebeu do Senhor. Eu conheço pessoas que chegaram muito machucadas nas igrejas que nós cuidamos. Algumas delas eu vi colocarem tanta força para acreditar de novo. E desenvolveram, e floresceram, e têm crescido. A gente ouve testemunhos. Outras, porém, nunca conseguiram se levantar de novo. Porque é como se aquele fantasma da dor, da tristeza, as perseguisse e o diabo dissesse para elas: você vai se dedicar de novo, você vai entrar nisso de novo, vão te machucar de novo, você acredita em homens, vão te machucar de novo, mas eu estou aqui para te dizer: não vale a pena, queridos, ouvir o diabo. O preço é alto demais. Porque o que esse servo escutou, ninguém aqui quer escutar. Ninguém. E depois ele diz: e negligente. Servo mau, servo ponero, servo que se envolveu com sua própria vida em seus trabalhos árduos, servo que se aborreceu. E servo negligente, a palavra negligente aqui é okineros, e significa alguém que olha para trás. Lento. Negligente aqui é lento, alguém que olha para trás. Já conheci pessoas que viviam o tempo todo indo ao passado, dizendo: por que fizeram isso? Porque eu vivi isso. Porque isso? Porque aquilo. E sabe, queridos, ninguém avança olhando para trás. Você não tem confiança de seguir adiante se você está assim. Você não tem confiança, você
tem medo de esbarrar, você tem medo de se machucar. E aí, porque você está olhando para trás, você prefere ficar parado, ou então recuar e viver apenas aquilo que foi vivido. Eu me lembro da esposa de Ló, resgatada por causa da intercessão de Abraão. Deus envia anjos para aquela cidade. E a Bíblia diz que o anjo diz: não olhem para trás. Saiam depressa. Não olhem para trás. Uma instrução, queridos. Quanta gente, uma instrução, amados, a pessoa rejeita. E a Bíblia vai dizer que eles vinham, Ló aflito, mas grato, carregando suas filhas e sua esposa. E uma instrução que os anjos do Senhor tinham dito: não olhem para trás. Já estavam fora da cidade de Sodoma e de Gomorra, quando a mulher de Ló olha para trás, e a Bíblia diz que ela se transforma em uma estátua de sal, porque Deus não nos chamou para olhar para trás. Tem muita coisa no meu e no seu passado que não deve mais chamar a nossa atenção. E toda vez que você conta sobre aquilo, é como se você revivesse aquela dor. Paulo sabia que se ele vivesse olhando para trás, ele nunca teria escrito a maior parte do Novo Testamento. E ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Tem muita coisa diante de você. Eu disse, tem muita coisa diante de você. Não olhe para trás. Não se envolva com o lícito que te esfria, que te arranca. Não se envolva, queridos, com o trabalho que consome tudo, todo o seu tempo para Deus. Não caia nesse engano. Perdoe todo aborrecimento. Essas pessoas também eram falhas. Elas erraram, mas perdoe-as de uma vez por todas. E acredite que Deus pode te fazer viver algo novo e fresco que você nunca experimentou. Não, eu não estou dizendo que você nunca mais vai se machucar. Pessoas vão me machucar, pessoas vão te machucar, mas eu não estou aqui por pessoas, eu estou aqui por Ele. É só por Ele que eu estou aqui. E porque eu estou aqui por Ele, pessoas as que querem são alcançadas com a minha obediência a Ele.